A gente começa o Canal Pet de hoje com uma pergunta. Como você agiria se presenciasse um atropelamento com um cachorro ou com um gato? Conheça, a partir de agora, um pouco mais sobre os primeiros socorros que devem ser prestados a um animal em uma eventual situação como essa. O primeiro cuidado que a gente deve ter, primeiro, se proteger. Por quê? Porque um paciente que foi atropelado, um paciente que sofreu um traumatismo, ele está com bastante dor. E nessa dor, é possível que ele queira se defender atacando. Então, o primeiro passo é a gente chegar e ter certeza que o paciente permite a aproximação, permite o toque. Se ele não permitir, o ideal é a gente laçar o paciente ou até mesmo fazer uma mordaça e aí então passar o primeiro socorro. No caso de uma fratura, de uma solução de continuidade, o grande problema é que os fragmentos ósseos, enquanto eles estão se movimentando, eles podem cortar a musculatura, podem cortar os vasos sanguíneos. O mais importante não é a gente colocar os dois ossos, os dois fragmentos ou mais fragmentos conectados. Isso é uma coisa para ser feita no consultório, na clínica veterinária, sob um ambiente controlado. O mais importante é a gente impedir a movimentação. Existem vários artifícios, vários mecanismos para você fazer isso, mas dificilmente alguém na rua vai ter essas talas que a gente disponibiliza. Então a gente tem que improvisar. Então, no caso de um antebraço, você pode improvisar, por exemplo, com um jornal ou com uma revista e depois você tentar fechar com um pano limpo. No caso de uma fratura exposta, onde a gente tem um risco de contaminação maior, o fundamental é a gente proteger com um pano limpo. Falar, precisa ser uma gaze cirúrgica? Não, uma camisa limpa, um pano desde que esteja limpo, que você possa fazer esse envolvimento e posteriormente improvisar a tala, você já fez muito benefício para o paciente. O mais importante é que você não se desespere. Se está sangrando, o paciente está vivo. Então você tem que ficar calmo. E aonde tiver a exposição de um sangramento, por exemplo, você pega um pano limpo e você pressiona. Não precisa ser com muita força. Por quanto tempo? Entre 5 e 10 minutos. Só que tem uma regrinha. Não vale espiar. Não vale você ficar 5 minutos de vez em quando. Ih, não parou. Ih, não parou. Não. Coloca, fica calmo, com 10 minutinhos você tira. Quase sempre está muito bem. É só envolver, depois você bota a talinha, leva para o consultório veterinário. Normalmente em fratura, o primeiro exame a ser solicitado é um exame de imagem, uma radiografia. Em alguns casos a gente pode pedir uma tomografia ou até mesmo uma ultrassonografia. Os exames de sangue são para a gente avaliar como é que está o estado geral do paciente e se ele aguenta ser submetido a uma intervenção. Se você me perguntar qual o mais importante desses todos para o ortopedista, para o traumatologista, com certeza seria a radiologia. Realmente, muitas vezes, o ideal é você levar logo no consultório. Mesmo casos simples, se você consegue fazer o atendimento num período das primeiras horas, você tem uma recuperação excelente. Tem pacientes nossos que voltam a andar depois de cirurgia, voltam a andar bem já com 16, 18 horas de pós-cirúrgico. Tem pacientes que com o mesmo grau de lesão, como chegaram de uma forma muito tardia, infelizmente o processo é bem mais lento, levando meses. O sinal principal que o tutor, que o protetor deve avaliar é principalmente a questão se existe sangramento visível no crânio, saindo pelos orifícios naturais, nariz, orelhas e boca. Se não existe e o paciente permitir o toque, permitir a avaliação, ele pode, por exemplo, levantar a mucosa labial ou abaixar a mucosa da conjuntiva e verificar a coloração. Se tiver um branco porcelana, por exemplo, gente, esse paciente está tendo hemorragia interna. Esse é o cara para você nem pensar. Bota no carro e já leva logo para a clínica para iniciar o atendimento. No caso de fraturas de ossos longos, braços e pernas, se você não leva ele adequadamente, você pode transformar uma fratura mais simples, uma fratura mais agressiva e dependendo de como tiver, a única resolução, infelizmente, vai ser a perda do membro, vai ser a amputação. No caso de fraturas mais severas, como por exemplo uma fratura de crânio, uma fratura de cotovelo, uma fratura de coluna, você pode inclusive ter o paciente indo a óbito. Como é que vai ser feita a avaliação? A avaliação, infelizmente, ela tem que ser feita de forma profissional. A lição maior que a gente tem que ter em qualquer primeiro socorro, em qualquer cuidado de primeiro socorro, seja ele de atropelamento, de envenenamento, seja ele um pronto-socorro obstétrico, é o seguinte: ele começa em casa.
mas ele acaba no consultório.